Sejam bem-vindos a mais um episódio! E antes de começar, a gente queria agradecer todo mundo que veio lá pelo Instagram, que veio nos seguir. A gente ganhou bastante seguidores nas últimas semanas, mesmo não tendo lançado um episódio faz um tempinho aí, então pedimos desculpas por isso. Mas a gente tem sido ativa lá, tem postado, depois de cada episódio, a gente sempre divulga lá no @o pessoal é político um pouquinho sobre os conceitos que a gente falou em cada episódio. E nessa semana o QG feminista e, enfim, e umas outras páginas nos recomendaram, e daí foi super legal, veio muita gente nova, assim. Então, se você veio do Instagram, seja bem-vindo. Ouça os outros episódios, bem-vindo ou bem-vinda. Ouça os outros episódios também para entender tudo, ou enfim, pode começar desse também, a gente sempre vai fazer uma recapitulação do episódio anterior. Mas é isso aí, estamos bem felizes com todo o resultado, todo mundo. Sim, cara, foram muitos seguidores ontem, quarta-feira, dia 8 de maio. Foi, tipo, muitos seguidores, velho. Eu tava falando no Twitter, nossa, faltam 10 seguidores pra chegar a 400. E agora a gente já tá, tipo assim, com 450 e poucos, sabe? Então, tipo, foi muito rápido. E isso é um projeto completamente independente, né? Que a gente tá realmente fazendo, assim, no nosso tempo livre. Eu tô literalmente aqui no coworking que eu trabalho hoje, gravando esse episódio. Então é muito legal, assim, qualquer seguidor, qualquer crescimento, a gente já fica extremamente feliz, né? Porque a gente realmente tá investindo aí tempo, porque é algo que a gente acredita. Então ver o retorno disso é muito bom. Obrigada. Bom, agora vamos ao episódio, então, não é mesmo? Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro Woman Hating, que se chama Era uma Vez, a Moral da História. Então ele vai ser uma continuação do episódio passado, né, que era do primeiro capítulo, que foi sobre contos de fadas, que era Uma Vez os Papéis, e nesse a autora ela desenvolve um pouquinho mais essa análise sobre contos de fada e o que eles transmitem, e começa a falar sobre a questão da pornografia, que vai ser muito essencial durante toda a sua obra e durante toda a sua carreira, né? Por isso a gente vai falar hoje sobre esse tema, que é muito importante dentro do feminismo e que diverge muitas feministas, né? Que é um tema aí que ainda está sendo muito debatido, dependendo da vertente vocês vão ver opiniões muito diversas, mesmo de várias mulheres feministas aí dentro. E vamos apresentar o trabalho da Dorkin em relação a isso, em relação a essa luta, qual que foi a visão dela, qual é a nossa opinião pessoal, mas enfim, sempre com o intuito de que vocês consigam decidir qual que é a de vocês, né? Não necessariamente vocês precisam concordar com a gente ou com a Dorkin, mas a ideia aqui é apresentar o livro e o que ele fala e, né, essa teoria desse nosso ponto de vista e trazer também o debate, né, falar um pouquinho dos dois lados e deixar que vocês decidam o que vocês acham sobre o assunto. No último episódio a gente falou bastante sobre gênero e sexo, né, a diferença entre esses dois conceitos, sobre o estereótipo de gênero, e trouxemos aí a análise que a Andrea faz no primeiro capítulo do livro, né, falando sobre a mídia tão importante pra gente que é os contos de fada, né, esse tipo de história que é tão relevante porque principalmente marca muito a nossa infância, né. Sim, ele permeia todo um inconsciente coletivo até hoje, né? Até na vida adulta. Porque afinal de contas, o que são as comédias românticas também, né? A não ser um estilo de conto de fada mais moderno e adulto, sabe? Tipo, segue a mesma linha também, de certa forma, é um tipo de história que fica pra sempre, assim, nas nossas vidas. A gente estava falando no último episódio sobre a análise, né, que a Andrea faz dos contos de fadas, e ela fala principalmente naquele capítulo sobre cada personagem, né, e a representação do gênero presente em cada personagem, a princesa, o príncipe, a madrasta má e todas essas pessoas que existem nos contos de fada. Mas nesse ela traz um pouco mais da questão da moral por trás desses contos de fadas, o que eles querem nos ensinar, sabe? Tipo, sabe, igual a gente sempre fala, assim, qual que é a moral dessa história, sabe? O que ela tá transmitindo de verdade para as pessoas, sabe? O principal conceito, digamos. Sim. Aí ela vai resgatar, então, isso, né?
E ela vai falar, aqui, né, citando uma parte do livro, essa parte desse capítulo, as lições são simples e nós as aprendemos muito bem. Homens e mulheres são completos opostos. A mulher é boa e desejada porque é bela, passiva e vitimizada. A mãe é ruim, é repulsiva e precisa ser destruída. Então, basicamente, assim, né? Pode parecer muito exagerado, mas se você ler a análise dela anterior, faz muito sentido, porque acaba sendo isso, sabe? Tipo, resumindo o que os contos de fadas principalmente fazem e nos dizem, né? Qual é a moral deles, é essa questão da distinção, né? Entre o que é um homem e o que é uma mulher, e da mulher sempre com o papel de pessoa passiva que fica ali esperando seu príncipe. Ela fala, né, da mulher morta, mulher dormindo. Então é sempre realmente a passiva da história, né? Apesar de ser, tipo, a principal, para que as mulheres leiam e se identifiquem e, tipo, para atingir o público feminino, elas sempre são as passivas, né? E obviamente a gente tá falando dos contos clássicos, tipo Cinderela, Branca de Neve, etc. Não desses, tipo, novos que a gente sabe que hoje em dia tem. A gente até mencionou no episódio anterior. Alguns onde as mulheres realmente já estão um pouquinho mais ativas, já tem ali Frozen, Moana e tudo mais. Mas a gente tá falando dos clássicos que foram os que criaram as noções de histórias que a gente tem até hoje em dia, sabe? Que ainda estão extremamente presentes, então não dá pra negar que isso é verdade. Não sei, né? Se alguém conseguiria argumentar contra isso. Aí ela fala então que existe nos contos de fadas, né, que é a ideia que eles passam, é que existe a mulher boa e existe a mulher má. A mulher boa, ela precisa ser possuída e tem uma postura de sempre ser a vítima, né, sempre ser passiva, como você comentou. E a gente vê isso até de formas extremas, né, tipo a Bela Adormecida, que fica dormindo, sabe, tipo, ou a Branca de Neve, né, que morre e aí ele dá um beijo e ela volta à vida. Uhum. Essas mulheres sempre ficam ali de forma passiva. Mas mesmo assim, ela exige um abuso. Mesmo a mulher boa, às vezes ela faz algo que vai fazer ela ser considerada como má, né? Porque às vezes ela reage, às vezes ela deixa de ser passiva. E aí o abuso provocado nela convence ela que ela é má e o mal deve ser punido. Enquanto isso tem, né, como uma dicotomia a mulher má, que é a mulher representada ali pela madrasta malvada e esses personagens femininas que não são passivas, que não ficam quietinhas na delas e sim que estão fazendo algo na história, né? Sempre algo negativo, algo ruim, algo maléfico. E essas mulheres más também precisam ser punidas ou mortas, porque se ela for punida o suficiente, a lógica é que ela se tornaria boa. E no fim, as duas precisam ser aniquiladas, não importa se elas são, entre aspas, boas ou más. O que o conto de fadas nos transmite é que as duas precisam ser aniquiladas, no fim das contas. E eu acho que a gente nem precisa ir tão longe, né, nossa, vocês estão problematizando demais. É só pensar em qualquer, tipo, não sei, a gente quando é menina, assim, mesmo nas nossas experiências pessoais e a gente cresce na escola, sempre tem aquelas meninas que são, tipo, sempre tem a puta e sempre tem a santinha, né? Então, vem muito daí, sabe? Tem a mulher que é a má, e daí, quando ela é puta, entre aspas, né, obviamente, quando é a vulgar e tudo mais, e ela sofre um abuso, ela mereceu aquilo, né? Sempre mereceu, tipo, saiu com essa saia, então você mereceu esse assédio, você mereceu esse estupro e tudo mais. E quando é a boazinha, ela é passiva completamente, né? E ela é uma vítima sempre de qualquer situação e ela não tem agência própria, né? Pra definir. E daí, enfim, você tem estereótipos relacionados a isso na cultura inteira, né? Você tem na novela, sempre com a vilã e a boazinha. Você tem tanto nos contos de fadas quanto em outras histórias, em outros filmes. Sempre tem isso, né? Sempre uma dicotomia que a gente vai ver e que já foi muito estudada e que realmente existe. São estereótipos. E que a gente mesma reproduz e a gente ouve e a gente aprende isso, né? Então, a nossa facilidade de julgar aquela outra mulher, ela tá fazendo tal coisa, ela não é que nem eu, sabe? Ou, ela merece, ela veste tal roupa. Então, acho que tá tudo muito conectado, assim, sabe? Talvez as pessoas podem, eu não sei, eu imagino que alguém poderia ouvir isso e ficar tipo, nossa, que exagero, é só um conto de fadas, mas eu acho que para quem vive isso é muito óbvio, assim. Ou eles também podem ouvir e ficar, nossa, que exagero, nada a ver, nem toda mulher, sei lá, morre no fim de conto de fadas, mas eu não acho assim que, né, na minha visão, na minha concepção, seja isso que a Andrea quer dizer, né, no livro. Eu acho que ela quer dizer que
a mulher precisa ser, entre aspas, aniquilada de alguma forma. Tipo, enquanto a bruxa má dessas histórias geralmente é morta, ou enfim, alguma coisa do tipo, né? Ela é derrotada no fim. A mulher, né, a princesa, ela casa com o príncipe, mas isso é uma forma de aniquilação também. Porque, tipo, embora a gente aprenda que isso é ótimo, maravilhoso, oh meu Deus, ela conquistou o sonho dela, vai virar uma princesa, na verdade isso também é uma forma de subjugação, né, da mulher, de tipo, ela tá ali continuando sendo passiva, porque como a gente falou no outro episódio, ela vai da casa do pai e da madrasta má pra casa do príncipe, né, pro palácio e tal. Pra ter outra pessoa como dono dela, né? Como pessoa que manda nela. Porque que todo fim do final feliz, né, dessas histórias é sempre, tipo, o casamento, né? Porque a gente sabe que também o que o casamento representa para as mulheres na nossa sociedade, né? Tipo, elas têm que se casar, porque elas têm que conseguir o príncipe delas, igual essas princesas, que vai proteger, que vai ser o amado delas, não sei o que lá, mas a gente sabe que muitos desses, entre aspas, príncipes, né, matam as mulheres e são, né, entre aspas, deveriam proteger e são o que matam elas, são o que prejudicam elas, que abusam delas, né? E feminicídios são tão comuns, violência doméstica é tão comum. Então, tipo, que pra uma mulher, muitas vezes um casamento também equivale a uma aniquilação, sabe? É pesado, mas é verdade. Aquelas verdades, assim, horríveis, mas é verdade. Seja numa forma literal, né? Porque o homem realmente mata a mulher, seja de uma forma mesmo, tipo, subjetiva, sabe? Porque tem muita mulher que deixa de viver a própria vida e passa a viver a vida de casada, que é ser, tipo, não necessariamente servir, mas enfim, sempre faz o que o homem manda, ou viver para os filhos, ou viver para aquele papel e não para ela, né? Isso é algo extremamente comum, tipo, até hoje, né? E a gente vê também muitas outras histórias, por exemplo, os nossos livros, um dos meus livros favoritos, acho que seu também, da Helena Ferrante, né? Que ela fala muito disso, assim, quando ela mostra a realidade das personagens, né? E cara, você percebe, tipo, que isso é muito verdade, tá ligado? Numa sociedade patriarcal. Mesmo dentro de namoros, isso é super comum. Eu já vi muitas mulheres também criticarem, tipo, o quanto as mulheres passam a se anular pelo seu parceiro, sabe? Isso vem no moral da história, né? O moral realmente, que é o que traz o que a Andrea traz, né? Que é como o título do capítulo. Que o moral da história dos contos de fadas é esse, que você precisa achar o seu príncipe para você ser feliz. Que a felicidade para a mulher é ser essa pessoa passiva, vitimizada, destruída ou adormecida, né? Alguma forma, assim, você tem que estar que seja passiva, você não pode estar fazendo coisas, agindo, transformando o mundo, digamos. E o final feliz é quando nós somos finalizadas dessa forma, né? Quando nós vivemos sem as nossas vidas. Esse é o tipo de moral que é refletida, como eu falei antes, né? Não só nos contos de fadas, mas, por exemplo, em comédias românticas, nesse tipo em várias coisas na nossa cultura, né? No geral, na cultura pop, assim. Várias histórias, principalmente essas histórias de amor, em músicas, em filmes, em séries, em que o objetivo da mulher é achar um homem. E finalmente, quando ela acha ele, ela pode ser feliz, pode se realizar. E quando ela não tem, ela é incompleta, né? Tem isso, quando ela não tem. É claro que ela é um fracasso e ela é incompleta, né? Quantas comédias românticas não são assim, né? Tipo, ela precisa achar o príncipe dela, ela precisa achar o marido dela, né? Trazendo pra atualidade, né? E aí, essa é a moral, né? Do final feliz. Só que aí a gente tem que refletir no que é esse final feliz, né? O que isso tá ensinando principalmente pras meninas jovens, pras menininhas que estão vendo esse tipo de filme, esse tipo de história, enfim, que estão sendo alimentadas a esse tipo de conteúdo, né? Sim, em nenhum momento a gente tá falando, tipo, ai meu Deus, que horror. Tipo, a gente também cresceu com esses contos de fadas e com essas histórias, e a gente não tá, ai meu Deus, nunca mais assistam uma comédia romântica, ou sei lá o que, até porque, né, a vida é de cada um faz o que quiser. Mas eu acho que até comédia romântica, tipo, é uma coisa que você vê quando é um pouquinho mais velha, mas eu acho que justamente a Andrea começa falando sobre isso, que é, né, os contos de fadas, justamente porque eles fazem parte da nossa formação, né? Não é nem tipo assim, uma coisa é eu assistir hoje, eu, Letícia, com 22 anos, eu assisto um filme, eu consigo falar, eu acho que isso aqui não tá muito certo, tipo, isso aqui eu não concordei, mas eu ainda gosto do filme, tipo, eu fui ver Avengers, eu não gostei como eles trataram a Viúva Negra, mas eu gostei do filme, tipo, eu consigo fazer essas separações. Quando você é mais nova e você vê as coisas
você não ter esse senso crítico, obviamente, porque você é uma criança, né? E todas essas histórias fazem parte de quem você se torna quando você é mais velha. É muito mais intenso, eu acho, né? Tipo, muito mais... Tem um peso maior sobre isso, que eu acho que faz total sentido, né? Por isso mesmo que a gente falou tanto no outro episódio, né, sobre socialização também, né, como esse tipo de mídia molda quem a gente é, tipo, nossas vidas, como a gente se expressa, Molda. o que a gente acha sobre ser mulher e sobre ser homem na sociedade, mesmo de forma completamente implícita, assim, a gente não, às vezes, muitas vezes, né, na maioria das vezes as pessoas não percebem isso, não é como se alguém chegasse e falasse, agora, porque você viu o filme da Cinderela, você vai achar tal e tal coisa, porque você viu tal filme, você vai passar a sonhar com o seu príncipe, mas, tipo, né, ninguém precisa te dizer isso, você vai meio que no seu subconsciente e não de uma forma implícita, assim, vai moldando vários pensamentos que você tem, saca? Tipo, a gente vê muito isso, por exemplo, mesmo... Cara, às vezes tem, tipo, mulheres que são muito fodas, tipo, estão muito bem profissionalmente, são muito bem sucedidas, têm dinheiro, têm uma carreira top, mas mesmo assim elas se sentem incompletas porque, sei lá, elas não têm um namorado, saca? Naquele momento. Ou porque elas não têm um marido, porque elas têm uns 30 anos e ainda não casaram, sabe? Exatamente. E eu acho que é uma parada que, tipo, me dá muita raiva, porque por mais que você tenha também, tipo, ai, nossa, um cara solteiro, sem ninguém, tipo, quando já é muito mais velho, as pessoas também ficam meio assim, mas obviamente nunca vai ser a mesma coisa, tá ligado? Uma coisa é as pessoas ficarem, solteirão, nossa, ok, tipo, existe um estereótipo do solteirão, mas o cara não fica se sentindo incompleto, ele não fica com a sociedade inteira, tipo, nossa, quando que você vai casar? Quando que você vai arranjar alguém? Porque tá tudo bem ser o solteirão também, sabe? E isso, cara, na construção da nossa subjetividade, na construção de quem a gente é, pra quem a gente procura aprovação, de, tipo, gostar de você mesmo, autoestima e tudo mais, cara, é muito forte, e isso é muito foda, assim, se você não para pra desconstruir isso, pra perceber que isso é uma pressão da sociedade, que não é uma necessidade sua, vira muito difícil, assim, tipo... Véi, tipo, eu lembro que até numa matéria eu fiz um trabalho analisando o filme da série Sex and the City, né? O primeiro filme lá. O segundo, né? Foda-se, ninguém nem assistiu, não. Mas, tipo, o primeiro filme. Não, com certeza, o segundo não existe. A gente só esquece dele. Enfim. E aí, a gente tava, tipo, analisando o fato de que, tipo, a série do Sex and the City e o filme e tal, basicamente a premissa é, tipo, essas mulheres muito ricas, muito bem-sucedidas, que, enfim, fazem sexo, porque foi uma série que revolucionou bastante nesse sentido, né, que trouxe bastante sobre a sexualidade feminina, mas ainda assim o objetivo da Carrie é ficar com o Mr. Big, sabe? Tipo assim, ainda assim o objetivo dela é ter aquele marido, é ter aquele casamento perfeito do início do filme lá que ela quer ter, e depois, enfim, ele dá fora nela e ela descobre que na verdade ela não queria aquele casamento perfeito, que na verdade aquilo era tudo pressão, mas tipo, no fim ela ainda fica com ele, saca? Porque por mais que ela seja uma mulher fodona, bem-sucedida, rica pra caralho, né? Porque aquelas mulheres da série são super ricas. Sim, eu amo que é tipo assim, o nosso rolê, vamos ali no Caribe, porque era era a lua de mel da Carrie. Acho que era Caribe, sei lá. Ou México, uma coisa assim. Era no México, se não me engano. Vamos ali no São Paulo Fashion Week. Tipo, são rolês muito de boas, galera. Todo no mundo New York faz Fashion eles. Week, né, Alex? Você falou São Paulo Fashion Week. New York Fashion Week, desculpa, gente. Seria muito sou bom muito também. Pobre mesmo. Mas, tipo, é isso, sabe? A maioria dos filmes e séries, mesmo esses que são, assim, que a premissa é, tipo... Assim, acho que atualmente tem uns que não tanto, mas, sei lá, principalmente nessa época aí de Sex and the City, que é mais, assim, início dos anos 2000, enfim, tem toda uma discussão aí sobre ele se passar num mundo, entre aspas, pós-feminista, que seria, tipo, agora as mulheres já podem trabalhar e já podem votar e já podem fazer um monte de coisa, e aí é, tipo, enfim, é como se já tivesse, tipo, alcançado a igualdade, sabe? KKKKKKKK. Eu acho esse termo muito bizarro, pós-feminismo, porém ele existe. Sim. Enfim, e aí mesmo essas mulheres fodonas e tal, se você realmente analisa essas séries, esses filmes, esses livros, enfim, todas essas mídias que falam de mulheres independentes, não sei que lá, de não sei quantos anos, super ricas, bem-sucedidas, ainda assim, velho, tem que meter um
par romântico. Ainda assim, tem que ter um homem, velho. Que é coisa mais frustrante do que quando você tá, sei lá, velho, vendo um filme com uma personagem super poderosa, super foda, que você fala, nossa, que inspiração pra meninas jovens e tal. Mas aí tem que colocar algum homem do lado dela. Porque, tipo, e não que eu esteja falando, nossa, essa mulher não pode nunca se relacionar com ninguém, meu Deus, ela tem que ser solteira pra sempre, celibatária pra sempre. Ou algo do tipo. Sim. Mas assim, sempre parece que no filme tem que ter, sabe? Tipo, muitas vezes é tipo o principal, sabe? É isso que eu ia falar. Eu acho que a questão não é ter, mas a questão é ser o arco principal e a pessoa não ter, tipo, um desenvolvimento de personagem que vá além disso, né? Não sei se necessariamente, acho que não necessariamente é o caso de Sex and the City e tal, mas, tipo, isso é muito foda. Às vezes você vê realmente umas personagens femininas que, tipo, só existem pra isso, como se a nossa vida rodasse em torno disso, tá? E principalmente, de novo, comédias românticas, né? É o principal. Porque o próprio nome já diz, é sobre romance e tal. Aí a personagem principal é sempre uma mulher, né? Enfim, ela tem que se apaixonar, tem que conhecer o príncipe dela e ela só vai estar realizada no fim do filme se isso tiver acontecido, se os dois estiverem juntos, tiverem seu final feliz. Porque, enfim, a gente pode sempre trazer isso de volta para a questão dos contos de fada que permeia a cultura toda. Mas aí, Exato. além dos contos de fada, e aí eu acho que é uma conexão muito interessante também que a Andrea faz, porque ela coloca essas duas coisas no mesmo capítulo, né? É que ela começa a falar nesse mesmo capítulo sobre pornografia. Eu ia falar que essa transição é incrível. Porque, tipo, você tá falando de algo da infância e daí você começa a falar sobre pornografia, tá ligado? Ela faz essa transição e, tipo, faz sentido, saca? O que ela tá querendo dizer, de certa forma, que, tipo, a pornografia seria essas noções do conto de fada, só que levada ao extremo e para adultos, né? Dessa vez, é claro. Né? Claro. Enfim, não é como se ela estivesse comparando, falando que é a mesma coisa de quando a gente é pequena e sendo socializados daquela forma. Mas também é um tipo de mídia que traz, digamos, a moral, igual ela fala da moral dos contos de fadas, né? Traz uma moral semelhante, saca? Porque na pornografia, a mulher também tem que ser aniquilada, a mulher também tem que ser destruída, saca? E eu acho que, tipo, não é tão diferente do Contos de Fadas em certo sentido, porque aí a gente tá falando de socialização ainda, né? Porque a gente tá falando de socialização referente ao sexo, né? E quando você vê os dados hoje em dia, eu não sei, enfim, eu não tenho eles aqui agora, mas a maioria, tipo, dos homens começam a assistir super cedo também, né? Tipo, com uns 11, 12 anos já estão assistindo algum tipo de pornografia. Então, querendo ou não, é onde eles aprendem também muito, obviamente, sobre sexo antes de praticar sexo realmente. Então, não deixa de ser uma forma de socialização também, né? Não, com certeza, assim, né? Na verdade, todas as nossas vidas, tudo que a gente vê e tal, sempre vai ser, né? Uma forma de socialização. Contínua. A diferença é se você, às vezes, tá, tipo, ligada nisso ou não, né? Porque eu acho que, tipo, o único jeito de você não ser tão afetada por essas imagens, essas mensagens que os filmes, as séries e tal estão te transmitindo é se você souber, tipo, que aquilo é aquilo que tá tentando te transmitir essa mensagem e que não é bem assim as coisas, sabe? Que, sabe, você problematizar, como a gente sempre diz, começar a problematizar tudo e tal. Aí, acho que é outra coisa, mas a socialização, essa moral que cada coisa passa pra gente, que cada filme, que cada história passa pra gente, continua, né? E na maioria das vezes, a não ser que sejam tipos de mídia muito diferentes, muito subversivos e tal, vão ser sempre esse tipo de mensagem de moral bem patriarcal, né? Bem dessa forma, assim, sobre mulheres. E aí, no caso, quando a gente entra agora nesse tópico muito, mas muito espinhoso, né? Que é a pornografia, porque como você falou ali no início também, é uma coisa que, enfim, divide muito, né, o movimento feminista. E isso eu não tô nem falando só de feminismo radical para feminismo liberal, saca? Existem vários outros pensamentos aí no meio, tipo, claro que tem o mais básico, que é o feminismo liberal, falar que a pornografia é super empoderadora pra mulher e que as mulheres que fazem estão sendo empoderadas na indústria e esse tipo de coisa, né? E que, nossa, é muito bom pra sexualidade feminina, porque ela pode se expressar dessa forma. Que fala, tipo, não, ok, pode até ter umas pornografias violentas, mas não, também tem uns tipos de pornografia que são muito bons pra
as mulheres e blá 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 blá. E tem, claro, as feministas radicais que falam que é uma indústria intrinsecamente misógina, patriarcal e que ela não tem como ser reformada, que não tem como você, eu vou mudar a indústria por dentro com o meu filme alternativozinho, que é feminista, enfim, que sabe que isso é uma ilusão e que não acredita em reformar essa indústria que é completamente podre e completamente fundada na opressão feminina, né? Não tem como você reformar algo que é, tipo assim, na sua própria criação, no seu próprio cerne, assim, já vem de uma coisa patriarcal e masculina, enfim. Pelo menos tem essas duas grandes visões, assim, né? Que também são as visões que acabaram causando o que é conhecido hoje e, enfim, que ficou conhecido também na época, né? De uma forma bem nada a ver, assim, na minha opinião, como a guerra dos sexos feminista. Eu acho esse nome bem tosco porque dá a entender que é como se fosse, tipo, as mulheres que são pró-sexo ou contra-sexo, sabe? Eu acho que a gente já tem que fazer aqui um parênteses bem grande, né? Quando as pessoas. Esse conceito de que pornografia é igual a sexo, sexo igual a pornografia, né? Que já é extremamente ridículo. Que eu gosto muito, a Gayle Dines, ela questiona, tipo, em relação a isso, né, que ela fala, tipo, da indústria pornográfica no livro dela, enfim, a gente já falou bastante dela lá no Instagram também, a gente vai mencionar bastante durante esse episódio, e ela fala, assim, de como, por exemplo, quando você questiona a indústria do McDonald's, você não tá falando que você é contra a comida, tá ligado? Você tá falando que você é contra aquele tipo de comida que é industrializada, que enfim, muitas vezes tem trabalho escravo, que vem de uma grande indústria, que mata animais e tudo mais, mas não quer dizer que você não gosta de comida, tá ligada? Então, quando as pessoas falam da indústria pornográfica, quando elas falam de pornografia, quando elas falam, criticam tudo isso que existe, não quer dizer que elas não gostem de sexo. Então, eu acho que as pessoas têm que, tipo, separar as duas coisas, porque uma coisa não é igual à outra, sabe? Isso é uma lógica muito patriarcal, né? De dizer, essas mulheres estão atacando a feminista porque elas... de dizer, essas feministas estão atacando a pornografia porque elas nunca foram comidas direito, saca? Porque... É a mesma coisa. Tipo, ela tá atacando pornografia porque ela é moralista, ou sei lá, ela não gosta de sexo. Tipo, cara, o sexo não é o que tá na pornografia. Tipo, aquilo ali é um produto de uma indústria gigantesca. É tipo, eu não como carne, eu não gosto de carne, é um produto de uma indústria que eu não concordo. Pra mim é a mesma lógica, tá ligado? Não quer dizer que eu não coma todas as outras coisas, que eu não goste de todas as outras comidas, que eu não seja a favor de, tipo, enfim, né? Uma coisa não é a outra, sabe? Tipo, eu acho que, inclusive, uma coisa que a Gayle Dine sempre fala é, tipo, que a gente que questiona a pornografia é justamente as pessoas que somos pró-sexo, né? Porque a gente quer que exista um sexo que seja seguro, que seja legal para as duas partes, que seja prazeroso tanto para a mulher quanto para o homem, aqui falando de heterossexual, né? Mas, enfim, que não seja violento, que não seja abusivo, que não seja horrível para uma das partes, como muitas vezes é. Aí basicamente essa feminist sex wars, né, guerra do sexo feministas, enfim, como eu disse, péssimo nome, sério, eu acho ele extremamente tosco, mas foi o jeito que chamaram, né, enfim, por que será também? Foi o jeito que chamaram essa divergência entre as feministas nos anos, principalmente ali nos anos 70, 80, né, que começaram a questionar a pornografia, porque muitas, como a Andrea Dworkin, começaram a criticar a indústria pornográfica. Aí, nesse sentido, as principais expoentes, eu diria, né, que foram a Dworkin e a Catherine McKinnon, que é uma professora de Harvard, que até hoje está viva aí, né, produzindo, enfim, ela é muito foda. Ela é maravilhosa do direito e, tipo, as duas foram as principais, assim. Claro que existiram várias outras, assim, elas ficaram muito conhecidas porque foram elas que tentaram levar para a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, a questão da pornografia. Tentaram, isso a gente já falou um pouco no primeiro episódio, né, quando a gente falou da vida da Andrea, porque isso é realmente muito marcante, que foram tentar proibir a pornografia e conseguir uma indenização, digamos assim, para as atrizes que participaram desses filmes e foram prejudicadas por eles, sabe? E que, enfim, um monte de gente lucrando em cima do corpo delas, foram tentar ir lá e também definir na Suprema Corte o que é pornografia, e elas definem como essa representação sexual em que necessariamente há a subjugação da mulher, né, no ato sexual. Enfim, que é uma coisa violenta mesmo. E aí, por outro lado, tinham mulheres feministas também,
E que, cara, eu não sei nem se já existia essa concepção na época de feminismo liberal e tal, mas é o que hoje a gente chamaria de feminista liberal. Que é tipo, mulheres que falavam, não, olha, a pornografia não é necessariamente má, a gente pode usar ela pro nosso... a gente pode explorar o potencial dela pra gente também, tipo, fazer uma pornografia diferente, fazer pornografia em que mulheres estão sentindo prazer, e aí a gente pode usar isso pra ir contra a visão de que mulher não gosta de sexo e todas essas coisas, sabe? Que sexo é uma coisa só de homem, pipipipopopó. E aí, enfim, ficou nesse embate, assim, que ficou conhecido por esse nome péssimo. E daí surgiram, enfim, várias teóricas e várias mulheres feministas, enfim, que falavam sobre a pornografia, criticavam, começou a surgir vários estudos, enfim, nessa época também tem o livro da Andrea Dworkin que se chama Pornography Men Possessing Women, né? Sim, sem tradução do Brasil, mas eu acho que tem já alguns capítulos traduzidos, não sei se tem inteiro, em português, na internet. Que é pornografia, né? Homens possuindo mulheres, que é, tipo, o principal trabalho dela sobre o assunto, embora ela comente também um pouco aí no Woman Hating, porque afinal de contas não tem como não, né? Se ela tá falando sobre sexismo. Mas esse livro dela vai vir depois do Woman Hating, né? Ele é um pouco... ele vem alguns anos depois. E aí foca especificamente sobre pornografia. É bem interessante. Eu cheguei a ler uma parte, eu tava lendo uma época, depois eu parei. Eu não li ele inteiro. Mas começa com ela justamente falando sobre essa luta nos tribunais e tudo mais. Que assim, é como... Eu tava lendo também... Eu tô lendo Freedom Fallacy, né? Que é um livro que a Isabela comprou. E eu tô lendo agora. E tô bem no comecinho. E daí eu tava num artigo que ela justamente fala, assim, né? Ela tava falando desse movimento que elas tentaram fazer, né? Pra realmente punir as pessoas da indústria pornográfica e tudo mais. E ela fala, né? Tipo, claro que a gente pode criticar a forma como isso foi feito, mas que, tipo, se você parar pra pensar que isso existiu, tipo, numa época... Porque hoje em dia a indústria é muito maior. Tipo, hoje em dia, os lobistas dessa indústria dentro do governo mesmo, tipo, é muito mais forte, sabe? Então, é assustador, né? Porque se você para pra pensar que realmente existiu uma época onde elas conseguiram levar ao tribunal esse assunto, é muito foda. Sim, cara, eu sempre penso nisso, saca? Porque eu fico tipo assim, ok, claro que devia ser foda, assim, porque, enfim, eu tinha opiniões de várias coisas e claro que a maioria das pessoas estavam contra elas, né? E por um motivo ou por outro. E também teve uma questão muito delicada, assim, né? Que foi o fato de que homens conservadores ficaram do lado delas, né? Mas por outros motivos, obviamente. Eu não acredito que esses homens tenham pensado, nossa, as mulheres que sofrem nessa indústria. Mas tem toda a questão que aí sim é por uma moralidade, né? Que é por uma questão moral de ficar... Ai, não, porque a pornografia é coisa do diabo, não sei o que lá, não sei o que lá. O que não é o ponto dela, saca? Inclusive tem uma palestra e um texto, né, enfim, que é muito conhecido da Catherine McKinnon, que se chama precisamente a questão da pornografia não é uma questão moral, e ela entra em toda essa discussão sobre o fato de que sim, existem várias pessoas que são contra a pornografia num sentido, tipo, moral e religioso, e tipo, ai, vai fazer mal pra sua vida, e é a morte, é o diabo, etc, etc, várias coisas da igreja, ou às vezes nem só a igreja, né, mas aquelas coisas de pessoas, enfim, que acreditam, tipo, ai, que não é certo, saca? Que é essa questão realmente do que é certo e errado numa visão moral e, tipo, conservadora e tal, e que não é essa a visão das mulheres feministas que criticam a pornografia. Que elas criticam por outros motivos, elas criticam pela violência cometida contra as mulheres, e aí entra em vários âmbitos, né, porque desde a produção da pornografia, que vão ser as mulheres que estão lá nos sets, né, que, enfim, não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida de uma atriz pornô é em torno de 32 anos, e várias delas se suicidam, várias delas têm problemas com drogas, têm problemas com álcool, e, inclusive... Ano passado, se eu não me engano, né, teve, tipo, uns 5 suicídios, assim, de mulheres muito famosas da indústria, tipo assim. E gerou muita notícia, assim, inclusive teve a August Ames, né, teve, tipo, umas muito famosas, assim. Inclusive, eu tava lendo ontem que um ator pornô ontem cometeu suicídio.
Peraí, deixa eu ler aqui pra você. Eu tinha até salvado pra trazer aqui nesse episódio. Era um tweet que a mina tava falando: mais um ator pornô morreu hoje nas mãos da indústria. Cassie Jax cometeu suicídio e nos deixou hoje, com 29 anos. Em menos de um ano, 3 atores foram encontrados mortos. Em outubro do ano passado, faleceu aos 21 anos Kylie Dan. Em junho, Davis Leak e Tyler White, de 25 anos. Enfim, a gente tá falando de homens nesse caso, mas só pra você ver como a indústria é escrota com todo mundo, né? Com os homens também, saca? A gente não tá falando que é só com as mulheres, na verdade. É. Todo mundo que passa por essa indústria, saca? Existem inúmeros relatos. Um dos mais conhecidos, que ficou mais famoso também, por conta também do filme e da atriz, né, ser muito famosa, é a Linda Lovelace, né, do Garganta Profunda, que tem um livro inteiro em que ela conta também sobre como o marido dela da época, né, era meio que tipo marido e cafetão ali, enfim, que obrigava ela a fazer pornografia e todos os abusos que ela sofreu dentro do set, né, principalmente esse de Garganta Profunda. Eu achei esse tweet super importante, porque tem muita gente que acha, tipo assim, tem muito cara gay também, tá ligado? Que fala, ai, não, mas eu vejo só os dos homens, então tá tudo bem. Tipo, não tá tudo bem, tá ligado? Não tá não, cara. Todas as pessoas ali dentro são exploradas, sabe? Ano passado mesmo, isso que a gente tava comentando dos suicídios, né, das mulheres, foi a Shyla Stiles, que era o nome real da Amanda Friedland, em novembro de 2017, na verdade, né? E as outras foram no início de 2018. A August Ames, que era muito conhecida, né? Uma atriz canadense, que inclusive hoje um amigo me mandou um podcast que lançaram, ou tá pra lançar, que fala sobre a morte dela. Que fala sobre... porque depois que ela se matou, né? Tiveram várias questões, assim, né? Porque falaram primeiro que tinha sido por conta dela ter sido acusada de homofobia, que ela não queria contracenar com um ator que era gay. Aí depois disso, na verdade, esse ano saiu umas matérias falando que era porque ela tinha interpretado uma cena que lembrava ela do estupro da infância, da adolescência dela. Então, tipo, foi um trigger, e aí ela não aguentou. Foi isso que eu entendi, assim, né? Caralho, eu não sabia dessa parte. Muito tenso, velho. Eu acho que isso aí surgiu só depois, né? E eu acho horrível porque, tipo, todas essas mortes e tal, sabe? E a imagem dessas pessoas vai continuar sendo usada dentro dessa indústria por muito tempo. Então, tipo, se você está ouvindo isso e você assiste pornografia todos os dias, ou sei lá, enfim, constantemente, saiba que muitas dessas pessoas provavelmente morreram. Então, assim, não tem como falar isso de uma forma legal, ou gentil, ou de boas, porque não é de boas. E provavelmente é o que você tá fazendo, saca? Porque como é que você vai saber? E se você falar, mas eu não tô vendo o filme da August James, tá? Mas como é que você sabe se a mulher ali tá morta, ou tava dopada nessa cena, ou foi estuprada? E com isso eu quero dizer, né? Porque, enfim, na minha concepção é sempre um estupro porque tem dinheiro envolvido, mas na concepção de muitas pessoas o estupro seria, tipo, fazerem algo que ela não tinha concordado em fazer. E isso acontece muito nos sets de pornografia. Então, tipo assim, como é que você vai saber que isso não era o que estava acontecendo na hora, querido? Sabe? Tipo, não, mas eu sei que a minha atriz pornô favorita adora fazer e ela diz que ela é respeitada em todas as cenas, tipo... Sim, é claro que ela fala isso. A August Ames falava isso, inclusive, né? E, cara, parte tipo, delas se darem bem nessa indústria, não parte, praticamente tudo, né, delas se darem bem nessa indústria, tem a ver com elas conseguirem vender uma imagem de quem tá amando estar ali, né? Porque essa questão, tipo, uma coisa que a Gayle Dines fala muito em Pornland, que, enfim, eu vou continuar voltando para esse livro, porque é muito bom, muito foda, recomendamos, já divulgamos lá no Instagram, mas, enfim, podemos falar mais disso. Justamente, tipo, da fantasia de que, tipo, os homens assistem o pornô imaginando que as mulheres amam estar ali, tá ligado? As mulheres que estão ali, elas amam sexo, elas estão muito felizes, é o sonho delas estar ali, elas estão ali porque elas querem, e pipipipopô, e todas essas coisas. Então, parte do trabalho delas como comunicação mesmo, tipo, como construção de, né, de relações públicas ali da personagem delas, da mesma forma que, tipo, todas as atrizes têm também, né, tipo, essa imagem que a gente vai ter das atrizes para ir ver os filmes, né, falando aqui de filmes normais,
uma grande parte, né, da carreira dessas atrizes pornôs é vender a ideia de que elas estão ali porque elas amam, porque é assim que elas vão conseguir mais clientes. Tipo, não faz sentido você acreditar. Não é nem questão de acreditar, né, no nível tipo, ai meu Deus, está mentindo. Mas é que, tipo, meu, você está divulgando o seu trabalho. Eu nunca vou chegar em alguém, tipo, que eu quero que me contrate falando que eu odeio o meu trabalho. Eu acho que todo mundo consegue inserir isso em qualquer tipo de trabalho, né? Quando o seu trabalho está relacionado a quem é você, tipo, por exemplo, uma influencer, ela não vai chegar falando, tipo, uma influencer do Instagram, do YouTube, ela não vai chegar falando pra marca que ela odeia ser influencer, tá ligado? Que ela é, sei lá, odeia, que ela não tá feliz com esse trabalho. Ela vai chegar e vai falar, nossa, eu amo, eu trabalho com o que eu gosto, não sei o que lá. Então, como que na indústria pornográfica seria diferente? Tanto que você vê, e é muito diferente os relatos das mulheres que ainda estão na indústria e as que saíram da indústria, né? Sim. A maioria dos abusos, das questões muito tensas, acabam surgindo depois que a mulher sai da indústria. Exato. E, tipo, e é foda também porque, cara, eu tava lendo um texto da autora Karen Boyle, que ela tá falando exatamente sobre essa questão dos abusos das atrizes, né? Porque, assim, como eu tava falando antes, a pornografia é violenta em muitos níveis. Tem tanto das atrizes, né, que estão ali, como também depois, enfim, a representação daquilo na tela. E depois, o que os homens vão fazer quando eles aprenderem que aquilo ali é sexo e eles quiserem fazer isso com as mulheres na vida real. Sim, que a gente cai naquele conceito de que isso é sexo e eles estão sendo socializados a aprender que isso é o que eles têm que fazer. E aí, tipo, ela fala sobre, assim, não só os abusos que essas atrizes sofrem dentro da indústria, mas, tipo, muitas dessas atrizes, elas foram estupradas durante a vida, foram, principalmente quando eram crianças, foram molestadas, enfim, sofreram várias coisas na vida antes de chegar nessa indústria, sabe? Isso é, tipo, bem recorrente, se você for ver as autobiografias, se você for ver os relatos de várias delas. E várias delas falam isso, e falam que, tipo, que elas sofreram tudo isso, e aí você já começa a pensar, né, ok, né, essa indústria tem algo em comum com todas as pessoas que trabalham nela, que é ter sofrido abusos, não, ok, não todas 100%, mas muitas delas, que é ter sofrido abusos durante a infância. Isso não parece nem um pouco estranho, né? Enfim. Que coincidência. Ah, isso não é normal em todos os outros tipos de trabalho, Isa. Eu ouvi falar que todas as publicitárias também já sofreram algum tipo, claro, cara, não. E aí, tipo, mesmo assim, quando elas falam sobre esses abusos que elas sofreram, tipo, ninguém liga, saca? Quando elas estão, sei lá, ela até faz ela até compara uma coisa muito horrível, que é tipo, tinha uma mina que ela era também, enfim, fazia esses filmes gonzo, assim, né? Que ela não era tão conhecida ainda. E ela foi dar uma entrevista e tal, e ela falou de como ela tinha sido estuprada durante a vida dela, etc, etc. E aí tinha altos comentários, tipo, de caras naqueles fóruns que eles ficam comentando sobre filmes pornô que se suicidam e que eles ficam, tipo assim, falando, cara, super, tipo, se ela fez, tipo, ela merece, sabe? E fica tipo, viu como ela é, sabe? Porque eles têm essa ideia de que a mulher que tá ali na pornografia é um tipo de mulher diferente, sacou? É um tipo de mulher que quer muito sexo, que quer a hora toda, que é uma ninfomaníaca, que, nossa, por isso que ela ama o trabalho dela, sabe? E aí, ela falar isso fez ela ficar super famosa nesses filmes, tipo, alavancou a carreira dela, saca? Em vários outros sentidos, em várias outras indústrias, se você falasse uma coisa dessas, às vezes isso ia, tipo, prejudicar a sua carreira, saca? Isso ia fazer as pessoas começarem a te ver como uma vítima e tal, ou terem pena de você. Mas na indústria pornográfica, não. Isso fez os caras só ficarem, tipo, mais, sei lá, mais excitados com ela. Cara, é muito assustador, assim, eu acho que e de um ponto de vista pessoal, assim, quando eu li o livro da Gayle Dines, né, do o Pornland, eu fiquei bem traumatizada em algumas questões, porque você para pra pensar que esses homens são homens normais, sabe? São os homens que são nossos amigos, muitas vezes, que são os homens que convivem com a gente e pensam esse tipo de coisa, sabe? E as pessoas ficam, ela se suicidou porque a sociedade julga ela por ser uma atriz pornô. Não, velho. Tipo, claro, também pode ser que também seja por causa disso, saca? Mas não é só a sociedade. Essa própria indústria, essas pessoas que assistem elas, tipo, velho, cara, é nojento essas notícias sobre as mortes de atrizes pornô, sabe? Ela era também, enfim, fazia esses filmes gonzo, assim, né? Que ela
não era tão conhecida ainda. E ela foi dar uma entrevista e tal, e ela falou de como ela tinha sido estuprada durante a vida dela, etc, etc. E aí tinha altos comentários, tipo, de caras naqueles fóruns que eles ficam comentando sobre filmes pornô. E que eles ficam, tipo assim, falando, cara, super, tipo, se ela fez, tipo, ela merece, saca? E fica tipo, viu como ela é, sabe? Porque eles têm essa ideia de que a mulher que tá ali na pornografia é um tipo de mulher diferente, sacou? Do que sim. as mulheres da vida real. É um tipo de mulher que quer muito sexo, que quer a hora toda, que é uma ninfomaníaca, que, nossa, por isso que ela ama o trabalho dela, saca? E aí, ela falar isso fez ela ficar super famosa nesses filmes, tipo... Tipo, alavancou a carreira dela, saca? Em vários outros sentidos, em várias outras indústrias, se você falasse uma coisa dessas, às vezes isso ia, tipo, prejudicar a sua carreira, saca? Isso ia fazer as pessoas começarem a te ver como uma vítima e tal, ou terem pena de você. Mas na indústria pornográfica, não. Isso fez os caras só ficarem, tipo, mais, sei lá, mais excitados com ela. Cara, é muito assustador, assim, eu acho que... E de um ponto de vista pessoal, assim, quando eu li o livro da Gayle Dines, né, do o Pornland, eu fiquei bem traumatizada em algumas questões, porque você para pra pensar que esses homens são homens normais, sabe? São os homens que são nossos amigos, muitas vezes, que são os homens que convivem com a gente e pensam esse tipo de coisa, sabe? Velho, é muito horrível e, tipo assim, ela faz toda uma comparação sobre como na indústria pornô as mulheres falarem que foram abusadas e tal, é super comum, e ninguém liga, e ninguém acha isso, tipo, saca, ninguém se importa, e ninguém para pra pensar, nossa, será que é por isso que ela tá fazendo pornografia? E ela deve ter uma vida, tipo, nossa, tadinha, sabe, sei lá, ela precisa de ajuda ou algo do tipo. Não, sabe, muito pelo contrário. Aí depois essas mulheres se suicidam. Sim. E as pessoas ficam, ela se suicidou porque a sociedade julga ela por ser uma atriz pornô. Não, velho. Tipo, claro, também, pode ser que também seja por causa disso, saca? Mas não é só a sociedade. Essa própria indústria, essas pessoas que assistem elas, tipo, velho, cara, é nojento essas notícias sobre as mortes de atrizes pornô, sabe? Os comentários... E a indústria se alimenta disso, né? Os comentários são todos, tipo, de homens, tipo, eu vou bater uma pra ela hoje à noite, vou ver um filme dela, então, em homenagem, saca? Tipo, é disso que a indústria... Exatamente, é disso que a indústria se alimenta, é disso que os caras que assistem isso, sabe? É disso que eles gostam. Isso é muito, muito horrível. Mas é, tipo, uma realidade, saca? Essas coisas não acabam com a carreira delas ou não fazem eles pararem pra pensar 2 segundos, tipo, nossa, então será que... Né? Será que tem algo de errado nessa indústria para terem tantas mulheres que têm vício em drogas, Sim. vício em álcool, foram estupradas na infância e tal? Não! Só faz eles pensarem, tipo, viu, ela quer, nossa, ela é uma vadia. E eu acho que um conceito bem interessante que você tinha falado, que eu acho que dá pra voltar até no que a gente falou, é aquela questão que você falou que os homens acham que essas mulheres que estão ali são diferentes das outras. Então, tipo, isso é algo que a Gayle fala bastante, né? Que os homens veem, tipo assim, minha namorada, ela não faria isso, tá ligado? Minha namorada, minha mãe, minha prima, enfim, as amigas dele, ele não vê dessa forma necessariamente. Mas as que estão ali no pornô são, tipo, umas putas que estão pedindo por isso, que escolheram estar ali, que amam, que são extremamente ninfomaníacas, elas não são comportadas, elas não são, tipo, bozinhas. E daí isso volta naquilo que a gente tava falando da boazinha e da má, né? A que tá ali no vídeo, ela tá pedindo aquilo, e ela é má, e ela é horrível, e ela merece isso. E a que tá aqui na vida real é outro tipo de mulher, não é a mesma. E, tipo, isso é extremamente escroto, assim, tipo, horrível, tá ligado? Essa concepção de que, existe essa mulher que é desse jeito e essa que é desse jeito. Assim. E voltando pro livro da Andrea, né? Porque a gente aqui foi pra, enfim, várias outras questões sobre a pornografia. É que, assim, também, gente, pra mim é um assunto muito recorrente, acho que pra ler também, né? Porque a gente já lê muito sobre isso, já estuda muito isso. Eu tô fazendo um TCC sobre o assunto, na real. Então, tipo, é uma coisa, assim, que, cara, eu acho muito impactante, saca? Tipo, como você falou, ler o livro da Gayle Dines também mudou a minha vida, saca? Porque me fez pensar em várias coisas que eu não tinha pensado antes. E até reconhecer uns abusos que eu sofri que eu não tinha reconhecido como abuso antes. Então, tipo assim, abriu muito a minha cabeça e fez eu enxergar muitas das coisas, assim, que as mulheres já criticam há anos sobre a pornografia. E que, enfim, várias vezes a gente não para pra pensar também, né? E, tipo, se você parar pra pensar sobre o livro da Andrea, que é de
lá dos anos 70, saca? Ela não tava falando da pornografia que a gente conhece hoje em dia. Ela não tava falando dessa pornografia do Pornhub, da internet, sabe? Da pirataria. Então, essa é a pior parte, né? Do torrent, sabe? Ela tava falando de, tipo, literatura pornográfica, que já é, tipo, ok, é bem bad, mas não é o que a gente conhece hoje, saca? Tipo, em comparação. Ou então, tipo, filmes que tivesse na época, saca? Mas que não era, tipo, os vídeos da internet, né? Porque eram, tipo, filmes mesmo. Não era, tipo, os vídeos gonzo, que são literalmente, assim, enfim. Aí, toda a questão da internet veio pra revolucionar a pornografia, né? Sim. De uma forma que extremamente horrível, transformar ela muito mais disponível pra todos e inclusive pra muitos jovens, né? Crianças e adolescentes. E, digamos, democratizar o acesso a ela, assim. Sabe? Aí, todo o acesso mudou, né? Tipo, tanto que isso me irrita muito quando eu vejo pessoas falarem, por exemplo, naquele podcast que a gente ouviu sobre pornografia, né? Aquele famoso podcast que acho que muitas pessoas devem ter ouvido, né? Elas tentarem igualar o que seria, tipo, uma literatura erótica com o que é hoje em dia, sabe? Como se fosse a mesma coisa. Tipo, aí eu nem tô entrando na questão do conceito, tipo, porque a Andrea vai pegar, né, que já na literatura você já tinha a mulher sendo subjugada, a mulher sendo usada e tudo mais. Mas o impacto que isso tinha e o impacto que hoje em dia você tem de você ter um Pornhub da vida, você ter um Xvideos da vida, cara, é muito diferente, porque virou uma indústria bilionária. Tipo, é uma indústria maior do que Hollywood, tá ligado? Eu não sei se as pessoas têm essa noção. Eu acho que as pessoas acham que, tipo, eu vou entrar ali, vou ver um videozinho, eu nem pago mesmo, nem deve ser tudo isso, sei lá. Eu não sei o que as pessoas acham, mas eu acho que tem muita gente que é ingênua em relação a isso, sabe? Que elas não têm a noção do tamanho da indústria. Tipo, vocês têm noção a quantidade de, tipo, que tem monopólios dentro dessa indústria, que tem pessoas que, tipo, são donas de todos esses sites, que não é só um site, entendeu? Que esse mesmo monopólio, tipo, do Pornhub, eles estão querendo comprar o Tumblr agora, tá ligado? Tipo, é assustador. É muito assustador. De tudo isso, e que agora tá querendo comprar o Tumblr, Sim. aquela rede social que a gente usava quando era jovenzinho, sabe? Alguns, claro, usavam pra pornografia, porque realmente tinha muita pornografia no Tumblr. Enfim, e agora eles querem comprar isso, olha que incrível, sabe? Super monopólios, indústrias gigantes, saca? A gente não tá falando de uma coisa, tipo... Cara, uma coisa, tipo, é só uma coisinha ou outra, não, velho. É uma indústria, tipo, milionária, bilionária, tipo assim, gigante, sabe? Os vídeos, Sim. Os sites pornôs têm mais acessos do que, tipo, Netflix, Amazon, Google, saca? Tipo, tudo. São, tipo, uns dos sites mais acessados do mundo, sabe? Não é uma coisa, assim, nada demais. A proporção que isso tomou hoje em dia, sabe? Véi, assustadora. Tipo, só no Brasil, aqui, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia, né? Isso a gente não sabe quantas são de verdade, porque nem todos vão responder uma pesquisa falando que assistem, né? E dessas, a grande maioria é, claro, homem. E isso foi uma pesquisa feita pelo canal Sexy Hot, canal a cabo, né, que mostra filmes pornôs. E tem várias pesquisas e várias estatísticas também do próprio Pornhub, né, porque todo ano eles lançam vários relatórios e estatísticas do site deles. E a gente vê que é uma coisa muito assustadora, saca? E que essa popularização da pornografia do jeito que foi, do jeito que tá, e, enfim, o que a internet fez com ela, também reflete no conteúdo, né? De ter ficado cada vez mais abusiva, cada vez mais agressiva, cada vez mais violenta, porque quando você tem muitos e muitos vídeos, quando você tem qualquer indústria que está saturada, você vai precisar sempre o quê? Fazer mais do que a pessoa com quem você está competindo nessa indústria, né? Então, Sim. tipo, você tem uma produtora ali de pornô, e aí a sua produtora rival faz coisa X, você tem que começar a fazer aquilo também, sabe? Então, tipo, as coisas começam a ficar super agressivas, digamos, tem um vídeo, sei lá, super violento em tal produtora. Aí você também tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer. E eu acho que as pessoas, elas às vezes caem muito na questão de comparar essa indústria com outras, no quesito, tipo, mas todas as outras são assim, isso é um problema apenas do capitalismo, tipo, se não tivesse o capitalismo não ia ter isso, mas eu acho que é um problema muito maior, porque, óbvio, tem toda a questão do capitalismo, o capitalismo
por isso mesmo, né, que tá muito pior hoje, porque o capitalismo e a globalização intensificaram muito isso, mas a questão principal, que daí a gente voltando pra Dworkin, que falava só de literatura, é a misoginia, tá ligado? Que tá tipo, na raiz disso, entendeu? Não é só a questão de ser uma indústria, tipo assim, todas as indústrias são horríveis, não existe consumo ético, não sei o que lá. Mas é toda a questão de, tipo, ok, tudo bem, é verdade, mas assim, uma coisa é você falar, tipo, ok, que eu também comparei aqui mais cedo com a indústria alimentícia só para fazer aquela analogia em relação a não gostar de sexo ou não gostar de comida, né? Mas se você for considerar com as outras indústrias, por exemplo, da moda ou da comida mesmo, uma coisa é comer, que você precisa comer, tá ligado? Tipo, você precisa se alimentar, você precisa de alimentos. Outra coisa é, tipo, moda, que você realmente, ok, não como hoje em dia, mas você realmente precisa, tipo, vestir alguma coisa hoje em dia na nossa sociedade. Agora, a indústria pornográfica, tipo, ela não tem pra que existir, tá ligado? Tipo, a gente não precisa dela. Eu acho que quem fica tentando reformar, quem fica caindo nesse reformismo, nesses argumentos, esquece que, tipo, você ver um filme pornográfico não é essencial pra sua vida, não é que nem comer ou vestir uma roupa ou tomar água, tá ligado? E aí, nesse quesito de que ficou mais e mais violento, tem até uma frase não, enfim, toda uma declaração de um diretor de pornô, sabe? Tô falando de alguém de dentro da indústria, para a publicação Adult Video News de 2003, que é tipo, enfim, uma publicação sobre a indústria pornográfica, que ele tá falando, uma coisa sobre essa indústria de hoje em dia, que tá ficando super extreme, né, super extrema, e como eles chamam o mercado gonzo, porque a pornografia gonzo é essa que, tipo, é a que mais tem hoje em dia, né? Que é, tipo, direto no sexo, não é, tipo, aqueles filmes com uma historinha, com uma coisa assim. Tá aquela coisa que a gente pensava de antigamente, tipo, o entregador de pizza, aí chega e tá a mulher, e tem toda essa questão, e aí tem o flerte. Não, é, tipo, uma coisa que você começa o vídeo já tá ali, sabe? Metendo, já tá no sexo, tipo, não tem essas coisas antes. E isso é o que mais tem hoje em dia, né? Nesses sites, tipo, Pornhub, Xvideos, etc, etc. Aí ele fala, é que muitos fãs querem ver cada vez coisas mais extremas, mais extremas, mais extremas. Enfim, você dá uma coisa e a pessoa continua querendo algo mais extremo, né? Então, as pessoas, né, os pornógrafos, estão sempre tentando pensar em uma forma de fazer algo diferente, né? Pra dar algo diferente pro seu público. Mas parece que todo mundo quer ver uma menina fazendo dupla penetração, né? Que seria, tipo, enfim, dois caras, né, juntos, né? Vou explicar isso aqui, mas acho que é bem autoexplicativo. Ou então um gangbang, que é tipo vários caras com uma menina só. E aí, para algumas garotas, isso é ótimo. Enfim, e ele gosta de ver isso para algumas pessoas, mas vários fãs começam a ficar muito exigentes, começam a querer ver coisa mais e mais extrema a hora toda. E ele não sabe mais, tipo, pra onde que a indústria vai a partir disso, saca? Porque ele tá, tipo, cara, a gente já fez tudo o que dá pra fazer com o corpo de uma mulher, a gente já fez tudo o que dá pra fazer no sexo, a gente já fez tudo o que dá pra fazer, tipo, de forma extrema, de forma violenta, saca? Tipo, a gente realmente não sabe o que mais fazer de coisas novas, sabe? Sim. E é assustador, cara, é assustador, tipo, a pessoa fica viciada e uma coisa para de ser, tipo, bastante e ela tem que ir pro próximo nível, sabe? Porque tem isso também, né? Que é como o vício funciona no cérebro de uma pessoa, que é tipo, é a mesma coisa com drogas, né? Quando você usa muito uma droga, você começa a criar uma resistência a isso. Aí tem caras que começam assistindo, digamos, uma série de sexo normal. Aí começam a criar algo mais violento. Começam a criar algo violento. Aí um homem e uma mulher já não basta. Agora ele quer ver 2 homens e uma mulher. Aí depois ele quer ver 3 homens. Ele quer ver double penetration. Ele quer ver, tipo, várias coisas que vão ficando cada vez mais extremas e cada vez mais abusivas, né? Enfim. E aí, voltando pro livro da Andrea, né, e que se conecta com tudo isso que a gente está falando, ela fala, e isso, como a gente estava falando antes, tendo em mente que ela está falando de pornografias bem mais, né, de boas, digamos, do que a gente conhece hoje. Porque eu fico pensando no que ela falaria sobre o de hoje. E aí ela diz que a pornografia retrata a verdade cultural da nossa sociedade entre a relação entre os gêneros, né? Que é do homem e mulher, que ela faz uma conexão com a relação entre mestre e escravo, né? E por isso mesmo ela diz que a pornografia contém a moral, que é a verdade cultural da nossa sociedade,
que é sobre o homem ser o dominador e a mulher ser a passiva, ser a que está sendo subjugada, que tem coisas feitas pro corpo dela, saca? Porque toda a pornografia gira em torno do homem, principalmente gira em torno do pênis do homem, né? Da ereção do homem. Então ela tá falando que essa é a nossa verdade cultural, a verdade da nossa sociedade. As mulheres são as vítimas, e ali na pornografia elas estão sendo retratadas como a vítima adulta explícita, né? Se antes no Conto de Fadas era de uma forma mais implícita para crianças e tal, agora isso é de uma forma bem explícita. Sim, e o qual homens se excitam em ver, né? Tipo, a mulher chorando, a mulher implorando, a mulher, tipo, sendo humilhada, e eles gostam disso, né? Eu acho que essa é a questão. E isso vira naturalizado, tipo, as pessoas gostarem disso. Sim, ela fala que a pornografia, assim como os contos de fadas, também diz quem nós somos, também diz a verdade sobre a nossa sociedade, também diz verdades, sabe, em como a gente se relaciona como homens e mulheres. É a estrutura da mente masculina e feminina, o conceito da nossa identidade erótica compartilhada, né? Que é uma coisa que a Gayle Dines traz muito também no conceito dela sobre a indústria pornográfica estar, entre aspas, roubando a nossa sexualidade, porque ela tá construindo formas de você se relacionar sexualmente com as pessoas. Exato! E é por isso que eu digo que, tipo, não é necessário, entendeu? A pornografia não é uma indústria necessária de existir. Tipo assim, ela tá construindo ali, falando pras pessoas, é isso que é sexo, e aí a gente tá aprendendo com isso, tipo, o que a Gayle sempre fala, cara, alguns homens poderosos no mundo, que são os pornógrafos, estão ditando pro mundo inteiro o que é o sexo, o que é o ato sexual, o que a gente deve fazer dentro do nosso quarto, saca? No nosso ato sexual. Quais são as posições, quais são tudo, né? Tipo, quantas vezes que você tem que gostar ou não. Quantas vezes você não vê aquilo de, como, sabe, sei lá, adolescentes que ainda não perderam a virgindade, que estão, tipo, muito nervosos com isso, e as pessoas falam, assiste pornô, saca? Pra você ficar mais de boa, pra você aprender um pouco sobre como é, não sei o que lá, tipo... E eles estão aprendendo com isso, sabe? Tipo, pro bem ou pro mal, a pornografia tem, entre aspas, um valor educativo, tipo, não que isso seja algo bom, mas é o que tá educando as crianças e os jovens. E daí você transforma tudo em performance, tipo, na pessoa performar aquilo que ela viu num vídeo, e não realmente na conexão humana, né, numa coisa que pode, que deve ser super boa. Você transforma em algo performático, em algo que as pessoas têm que imitar o que elas viram num vídeo, que elas têm que ter aquele tipo de corpo, aquele tipo de reação, aquele tipo de gemido, que seja, tá ligado? Tipo... tem que gostar daquele tipo de coisa, mas não, talvez você tenha aprendido com essa indústria a gostar de tal coisa e talvez você nem goste, tá ligado? Exato, e talvez você nem perceba isso, saca? Porque você acha que o sexo tem que ser dessa forma, tipo, como a gente sempre vê, né? Muito penetração entre sexo heterossexual, né? Porque, tipo, você aprende que as mulheres têm que ser penetradas, têm que gostar disso, embora muitas mulheres não gostem, sabe? Mas você vê nos filmes pornôs que elas amam, porque tem isso da pornografia, né? As mulheres, mesmo dizendo não no início, ou mesmo, sei lá, estando claramente sendo abusadas ou estupradas, enfim, estão sendo violentadas de alguma forma, elas ainda estão parecendo amar o que tá acontecendo com elas, saca? Elas sempre ficam, vai, mais forte, vai, me fode assim, não sei o que lá, tipo, porque elas amam isso, saca? Na representação ali. Por isso mesmo a Andrea fala que a pornografia, que enquanto os contos de fadas nos moldam enquanto a gente é criança, pra gente crescer acreditando em toda essa moral de que a mulher é assim, o homem é assim, e que o seu final feliz vai ser conquistar o seu homem e tudo isso, a pornografia nos molda enquanto adultos. E é uma outra forma de mídia, uma outra forma de história que continua nos moldando, continua nos socializando, né, como a gente trouxe mais cedo, nos ensinando, dessa vez, nos ensinando sobre a nossa própria sexualidade, né, nos ensinando, entre aspas. E, enfim, nos ditando o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, sabe? Aí depois, Sim. Enfim, né, o que a gente vê muito é homens levando isso pra vida real e tentando imitar isso. Se não for com a mulher deles, com a namorada deles, vai ser com uma prostituta, né? Porque também tem vários relatos de prostitutas em que elas falam, tipo, o cara queria fazer tal e tal coisa comigo, ele disse que com a namorada dele ele não faria isso, sabe?
Porque Exato, que de novo você cai na questão da bozinha e da má, né? Sim. Porque a namorada não faria isso, mas eu sou a puta, então ele faz comigo porque eu sou um objeto com quem ele pode fazer qualquer coisa e eu quero isso, né? Porque eu sou má, eu mereço esse tipo de coisa. Porque a prostituta, assim como a atriz pornô, não é uma mulher de verdade, né? Não é uma mulher como todas as outras na cabeça dele. Ele faz, às vezes ele faz essa distinção, certo? E às vezes não, né? Porque também o que acaba criando na mente de alguns caras é que todas as mulheres são putas, entre aspas, e puta no sentido mais misógino e violento e pejorativo possível, né? Não tô nem falando. Sim, e pra mim todas as questões que a gente tá debatendo, justamente, tipo, já são argumentos bastante pra mostrar que, tipo, cara, ficar tentando reformar essa indústria e falar de, pornô feminista, que pelo amor de Deus, né? Tipo, quanto, meu Deus, eu reviro os olhos tanto quando eu ouço isso. E, reformar e tornar o pornô mais inclusivo, não sei o que lá, não vai acabar com essa indústria, tá ligado? Tipo, você tem que acabar com ela no geral, você não tem que ficar tentando reformar. Porque quando as pessoas falam, tipo, ok, mas tem uma produtora lá que é independente, que realmente, tipo, respeita todas as atrizes e que mostra o prazer feminino, não sei o que lá, eu falo, ok, tudo bem, é melhor, óbvio, do que aquela que é escrota. Mas você realmente acha que o público que assiste aquela que é violenta, que assiste aquela que as mulheres estão lá sendo estupradas, enfim, que as mulheres estão morrendo, da indústria mainstream mesmo, que é a maioria, né? Você acha que esse público vai migrar para esse outro tipo de pornografia? Tipo, honestamente, tá ligado? Mesmo que as duas sejam de graça, você acha que o cara que tá acostumado a ver uma parada extremamente, extremamente violenta, ele vai migrar para outro tipo de coisa que não seja esse extremo violento? Ele não vai, tá ligado? Tipo assim, você realmente acha que você vai revolucionar uma indústria inteira que já é baseada, que já é criada, né, nesse mundo patriarcal e que é criada por causa do sexismo, por causa do machismo na nossa sociedade, porque, cara, sabe, sinceramente, se a gente morasse, se a gente vivesse num mundo que é realmente igual entre homens e mulheres, que existe equidade verdadeira, que todo mundo é tratado como igual, que não existe, na verdade, essa questão do gênero, né, de que você vai ser assim porque você nasceu com uma vagina, você vai ser assim porque você nasceu com um pênis. Então, cara, por que existiria uma indústria pornográfica dessa, saca? Tipo, como? Numa sociedade verdadeiramente igual, verdadeiramente livre, em que todo mundo é livre, saca? Verdadeiramente assim, acabou a opressão de todos os tipos. Por que precisaria existir uma indústria pornográfica, sabe? Não tô falando que não existiria, por exemplo, uma ou outra pessoa que quer se filmar transando, saca? Mas isso é diferente tipo, de uma arte indústria. erótica, ninguém tá falando disso, tá ligado? Isso é bem diferente de uma indústria, isso é diferente de uma indústria capitalista multibilionária por trás disso tudo, sabe? Então, cara, a Andrea, ela tava muito certa na análise dela em falar sobre como isso molda nossa cultura, e nossos gostos e nossa sociedade no geral, né? Mas eu acho que, tipo, eu entendo quando as pessoas têm, tipo, uma intenção boa em falar, não, mas olha, tem esse pornô que não é tão violento, não sei o que lá. Mas elas continuam agarradas ao fato de que, tipo, você tem que ver alguma coisa pra se excitar sexualmente, você tem que ver algum tipo de coisa, você tem que ter uma indústria, tipo, pra substituir essa. Quando não, você não tem que, tipo, eu não assisto nada e eu tô de boas com a minha vida sexual, assim como muitas outras mulheres e assim como muitas outras pessoas, tá ligado? Tipo, não é uma necessidade, realmente não é. Tipo, as pessoas começam a ficar viciadas nisso e daí realmente só gozam com isso, realmente só ficam excitadas com isso, e isso é extremamente assustador, porque, de novo, a gente cai lá na tese da Gildard, que a gente tá colocando a nossa sexualidade na mão de uma indústria, mesmo que essa indústria não abusasse de mulheres da forma como abusa, né? Porque daí já é extremamente escroto, porque, tipo, você vai me falar que o seu prazer sexual é mais importante que a vida de uma mulher, eu vou te achar uma pessoa horrível, sinceramente, tipo... Twitter que eu vi ontem, que a menina tava falando, eu sei que essa indústria é escrota, não sei o que lá, mas eu, mulher, que fui ensinada que sexo não é pra mim, que não posso gostar de sexo, não sei o que lá, eu vou ver pornô sim. Eu fiquei tipo, ok, que revolucionária você, amiga, tipo, só importa você. Então, só importa o seu prazer, só importa se você tipo, gosta de pornô. E os dois importam, tá ligado? Tanto as vidas das mulheres quanto o nosso prazer. É óbvio que é super importante a gente ter prazer, principalmente como mulheres. Eu sei que a gente foi negada disso por muitos anos, e liberdade sexual, mas a custo de quê, tá ligado? Tipo,
E por que você tá colocando isso na mão de uma indústria? Por que você tá colocando isso, tipo, o revolucionário mesmo é você ir atrás disso sozinha, tá ligado? Você descobriu o que você realmente gosta, tipo, você realmente, tipo, encontrar outras formas de se excitar. Não é tão difícil. Eu sei que a gente vive numa sociedade em que coloca como, tipo, ai, não, isso aqui é necessário. Se você não vê isso, você, tipo, não gosta de sexo. Se você não faz isso, mas isso não é verdade, tá ligado? Tipo, existem tantas outras coisas que você pode ir tanto além se você não ficar presa nessa indústria horrível, tá ligado? Que padroniza tudo. Tipo, acho que isso é o mais bizarro também, tá ligado? Porque você tem modas, como todas as outras indústrias. Então, tipo, ai, agora a moda é que todo cara, sei lá, enfim, tô chutando, tá, gente? Porque eu não sou tão bem entendida disso. Mas, tipo, ai, todo cara ama fazer sexo anal, porque é incrível, porque todo cara ama. Não, talvez não é todo cara que ame, tá ligado? Mas não, você é macho, você tem que fazer isso, tá ligado? E esse é um Porque outro nos ponto. filmes todos os caras fazem. Esse é um ponto que a Gale traz também no livro dela, né? Que ela fala que o argumento de muitas pessoas, e isso eu já vi muito também, assim, porque assim, como eu tô fazendo muita pesquisa pro TCC, né? Eu leio tanto livros que são, tipo, a favor da pornografia como contra, né? Porque, enfim, preciso entender também o que aquelas mulheres do outro lado da guerra do sexo do debate estava falando, né? E estava querendo dizer por que elas achavam que seria bom. E a maioria delas, assim, argumenta que, tipo, ai, pornografia é fantasia, não sei o que lá, todos nós temos nossas fantasias sexuais. E eu fico, tipo, amiga, velho, fantasia sexual é uma coisa, uma indústria multimilionária. E eu fico, tipo, amiga, a sua vontade, seus desejos, sua fantasia sexual é uma coisa. Agora, uma indústria ditar essa sua fantasia é outra. Você entende que se fosse tudo sobre fantasia, nossas fantasias, eu acho, né, que seriam todas muito diferentes, porque nós somos seres humanos diferentes. Então, por que todo homem tem, digamos, a uma mesma bem clássica, fantasia, né? Ai, a fantasia de ele com duas mulheres se pegando na frente dele, super fetichizando mulheres lésbicas e bissexuais. Por que todo homem tem essa fantasia? Do nada isso surgiu no inconsciente de todos eles são muito parecidos? Não, saca? É um homem aqui no Brasil que mora não sei em qual cidade, e um homem lá nos Estados Unidos, eles têm essa mesma fantasia. Por que você acha, saca? Eles têm o mesmo background cultural? Não, não tem. Eles têm as mesmas vivências, a mesma questão da vida? Não, não tem. Mas eles têm muitas coisas em comum, como o consumo de pornografia, e, enfim, não só a pornografia, né, mas isso se estende também pro resto das mídias, pros filmes e tal, que acabam bebendo dessa cultura pornográfica, como a Gale fala, né? E aí, tipo, véi, saca? Por que seriam todas as fantasias sexuais que os seres humanos têm tão parecidas umas com as outras, tipo... É que deviam ser coisas individuais, nossa, tá ligado? Se é uma fantasia, está na nossa cabeça, então por que eu não sonho com uma coisa e você sonha com outra e tal pessoa sonha com outra, saca? Não que eu esteja falando que todo mundo vai ser super original e ter uma ideia diferente, mas então, por que as coisas são tão padronizadas assim, saca? Tipo... por que existe esse ritual, né? Tipo, por que existe, que nem eu falei, essa performance, né? E isso é você achar também que os seus gostos e as suas fantasias existem num vácuo fora da sociedade, né? Que não faz sentido nenhum, que é a mesma coisa dos gostos, tipo, eu prefiro mulheres brancas a mulheres negras, tipo, sabe? Tipo, esse tipo Por que será? Por que será, né? Tipo, essas coisas não foram construídas do nada, num vácuo social. E aí tem um ponto muito relevante, muito importante que as autoras contra a pornografia sempre levantam, que é falar, cara, isso não é só fantasia. Isso não é uma coisa que existe no mundo das ideias, mas isso tem sim um impacto real, sabe? A Catherine McKinnon fala isso várias vezes, várias autoras sempre ressaltam isso, sempre falam, tipo, cara, ela é tanto um discurso ali, uma representação ali na sua tela, ou então no seu livro, sei lá o quê, quanto uma coisa real, entendeu? Porque para as mulheres que estão lá dentro da indústria, isso é muito real. O grande problema é que... efeitos depois, de quando o cara quiser que elas façam tal coisa porque eles viram na pornografia, isso também é muito real, velho. Então, tipo... Sim. O grande problema é que se fosse só fantasia, já seria horrível. Exato. E quando não é, quando você ainda tem as outras etapas, você ainda tem mulheres realmente se suicidando, tá ligado? Você tem, tipo, cara, as mulheres tendo uma expectativa de vida de 30 e poucos anos. Tipo, gente, vocês sabem que a das mulheres no Brasil é 80 e pouco, né? Tipo, de uma mulher normal. Hoje em dia, normal, entre aspas, enfim, saudável e tal, né? Tô dizendo.
que não está dentro dessa indústria de 80 e poucos anos. Vocês acham que isso é normal, tá ligado? Tipo, o que a Catherine McKinnon sempre falava era que a pornografia não é um discurso apenas. Ela não é um discurso, ela faz coisas, tipo, ela causa impactos tanto na sociedade, tipo, sabe, muda a nossa realidade material, sabe? Ela tem impactos materiais na vida das mulheres. Sim. Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que existe no mundo das ideias, não é uma coisa que existe nas fantasias, só na nossa cabeça. Não, ela é bem real, sabe? E a gente tem que sempre levar isso, tipo, em consideração, porque por mais que às vezes isso pareça óbvio quando eu falo pra alguns, né? Tipo, sim, eu sei que é uma coisa real, Isabel, eu sei que não é um mito, sabe? Tipo assim, mas tipo, é porque tem muita gente que realmente fala, mas cada um com a sua fantasia, né? Fantasias são fantasias, e tipo, que cada um faz entre quatro paredes, e tanto faz o cara se masturbar pra isso, saca? Tipo, minha punheta, ninguém sai, né? Tipo, e aí, isso resume bem. Isso resume todos os homens, principalmente os homens de esquerda, que são contra toda a exploração da classe trabalhadora, mas quando é pra mulheres na pornografia, não, né? Na indústria do sexo, na pornografia, não. Meu pornozinho, ninguém toca, sabe? Tipo, não posso parar de bater eu acho incrível. Eu acho incrível. Morta. Tipo o esquerdomacho que é... Não, porque realmente todos os trabalhadores são explorados, pipipipopopô e tal. Aí, tipo, a mulher é explorada na pornografia. Não, mas ela tá ali porque ela quer, tipo... tipo assim, o cobrador de ônibus tá ali porque, obviamente, ele vive num contexto onde, tipo, esse foi o trabalho que ele conseguiu, tá ligado? Obviamente, ele teria um trabalho melhor se ele pudesse, na grande maioria das vezes, obviamente. Agora, a mulher na pornografia, não, ela tá ali porque ela ama. Porque ela ama sexo. Ela ama sexo, tá ligado? Enfim, todas assim, as outras carreiras, não. A gente escolhe porque é dentro do nosso contexto, que a gente pode, dentro da nossa classe social. Agora, a mulher da pornografia, não. Ela ama estar ali. Velho. Aí, do nada, eles viram liberais. Exato. Daí vira quer ver um homem de esquerda virar liberal? Virar bem de direita? É só você falar contra a pornografia dele. Enfim, é um jeito bem fácil. Mas assim, esse assunto dá muito pano pra manga, muita coisa pra gente falar, assim, muitas horas de conteúdo pra falar sobre isso tudo. Até porque a Andrea vai trazer também em outros capítulos, tipo, no próximo capítulo, não é em um capítulo só, né? E além de todo o livro dela que ela tem sobre o assunto da pornografia e toda a questão da legislação, né? Que ela tentou passar junto com a Catherine. Então, tipo assim, a gente vai continuar falando nos próximos episódios. Eu acho que esse já tá muito longo. E rende muito, realmente. Rende demais. E você pode falar mais também dos livros que você tá lendo e de outros materiais, né? Tipo, eu vou indicar uns aqui agora, mas aí eu acho que também fica muito longo eu ir falando sobre eles neste momento. Mas enfim, vamos fazer aqui nossas indicações e depois no próximo episódio a gente vai trazer mais ainda sobre esse conteúdo da pornografia, porque é um assunto central, né? Todo o trabalho da Andrea Dworkin, também no meu, no seu, nas nossas pesquisas, né? Enfim, um assunto que a gente tem muito interesse e que é muito importante e relevante, principalmente essa questão muito atual, né? Do rolê da pornografia feminista e tal. Então eu acho que gera muito debate, assim. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente vai só fazer umas indicações agora, né? Porque, bom, a gente falou de várias coisas durante esse episódio. E acho que a principal indicação é o livro que a gente falou várias vezes aqui, né, da maravilhosa Gayle Dines, que se chama Pornland, ou em português seria Pornolândia, né, Pornolândia. Pornolândia. Infelizmente ainda não tem em português. Ele é de 2012, né? E aí... Por aí, 2011, sei lá. Ele é bem atual até, tipo, comparado com outros materiais, né? A Gayle Dines é atual, então ela tá ainda aí, tá sendo professora, tá no ativismo dela, ela tem um grupo chamado Culture Reframed, que eles dão, tipo, materiais, é muito interessante, eles dão, tipo, palestras nos Estados Unidos sobre pornografia, sobre os problemas da pornografia, e dão materiais também pra, tipo, pais conversarem com seus filhos sobre o assunto, esse tipo de coisa. Então, é extremamente importante o trabalho dela. Um trabalho bem pedagógico, assim, é muito massa. E ela vai estar no Brasil semana que vem. Infelizmente apenas em São Paulo. No meio não vamos semana. conseguir.
Infelizmente ficou muito complicado pra gente ir, porque é São Paulo e é, tipo, numa quarta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde, tipo assim, foi o pior horário e dia possível, assim, pra que eu pudesse me locomover até São Paulo. Exato. Mas, assim, Infelizmente. quem for de São Paulo, quem estiver aí, cara, não perca, ela vai estar numa palestra, numa De conferência graça. de graça sobre abuso sexual infantil. E, cara, ela é muito foda, sério. Ela é uma mulher que eu admiro muito. E adicionem ela no Facebook, ela sempre aceita e ela sempre posta textos maravilhosos e, enfim, fala novidades do trabalho dela, posta suas entrevistas e ela é super acessível, assim. Então, né? Ícone acessível. Ela é muito boa, velho. Ela, tipo, realmente, ela sempre responde as coisas no Facebook e tal. Então, adicionem ela lá. E, além dela, né, a gente tem também a Catherine McKinnon, que é uma autora muito famosa, como eu disse antes, professora de Harvard. Então, se você quer estudar sobre pornografia, vale muito a pena ler os textos e livros dela e ver as palestras dela. São muito relevantes. Ela era uma grande parceira da Andrea Dworkin. As duas trabalhavam juntas. E que mais que eu digo? Tem o Robert Jensen, também é um outro autor muito famoso. Ele trabalha junto com a Gayle Dines. E, sim, incrivelmente um homem. Mas ele realmente faz os conteúdos muito legais, assim, contra a pornografia. Vários artigos e tal. E ele tem um livro junto com a Gayle, chamado Pornografia, o Consumo da Desigualdade, né? É mais antigo, assim, é mais antigo que o Pornland, ainda é dos anos 90, acho que é do fim dos anos 90. E é uma outra dica, assim, de leituras, autor que você pode procurar. E também tem o livro Discurso de Ódio, Violência de Gênero e Pornografia, da Raíza Duarte Ribeiro, que é aqui do Brasil, da UFRJ, se eu não me engano, ou da Federal Fluminense, enfim, de uma dessas universidades lá do Rio de Janeiro, e que ela estudou no doutorado a questão da pornografia mais relacionada ao direito, né, que é a questão do discurso de ódio e da liberdade de expressão, enfim, ela faz... Todo o trabalho dela é bem inspirado na Andrea Dworkin e na Catherine McKinnon, e ela fala mais nesse quesito jurídico, né, sobre a violência contra as mulheres expressa na pornografia, e a questão da pornografia ser defendida, pelo menos nos Estados Unidos, enquanto ela é sempre defendida através da liberdade de expressão, né, da primeira emenda deles. E ela faz um trabalho bem interessante, bem legal, assim, retomando todos esses conceitos da Andrea Dworkin e da Catherine McKinnon e de tantas outras autoras daquela época, né, de antigamente, para os dias de hoje e para a forma como a pornografia é atualmente. Né? E, enfim, né, a gente não tem muitas autoras brasileiras estudando isso nesse sentido. Pelo menos não que eu achei até agora, né? Talvez eu esteja sendo ignorante ao falar isso. Talvez alguém vá comentar, não, Isabela, tem tal pessoa e tal outra pessoa. Então, por favor, comentem se vocês souberem. Porque eu tô procurando. Então, tipo, e o que eu mais vejo são autoras brasileiras seguindo mais a linha da pornografia feminista e tal, né? Infelizmente. E se alguém souber aí, eu tô aceitando indicações, principalmente pro TCC. Sim. E tem tantas outras, saca, que já falaram sobre o assunto também, como a Rebecca Winsnet e a Sheila Jeffries, que falam muito sobre prostituição, a Diana Russo, várias outras autoras, principalmente se você pesquisar aí sobre os anos 80, sobre todo esse movimento que teve contra a pornografia, você vai achar muito conteúdo. Eu ia falar também, aqui no Brasil, apesar de não ter tanta autora, tem várias páginas e vários perfis que fazem trabalhos muito bons em divulgar, né, esse conteúdo e muitas vezes traduzir eles, né, de fora, porque muita coisa vem de fora. Tem a página Antipornografia no Facebook, que é esse nome mesmo. Vocês podem procurar lá, tem muita coisa. Tem o QG Feminista, que a gente sempre menciona aqui, né? Porque é uma revista, uma publicação no Medium, e tem vários e vários textos só sobre pornografia, tem muitas traduções, tem tradução da Gayle Dines e tudo mais. É muito bom. E tem o Feminismo com Classe também, que é uma outra página, tem também no Instagram, que também vai abordar vários assuntos, mas também vai abordar muitas vezes sobre pornografia. Então, se vocês seguirem lá, já são boas fontes de conhecimento sobre o assunto. Com certeza, lá você consegue aprender bastante, assim. E principalmente nesses blogs e sites, assim, até... Enfim, para quem lê inglês também tem o Feminist Current, né? Que é muito interessante. E que vários textos delas enfim, são traduzidos pelo QG,
ou pelo Feminismo com Classe, enfim, todos esses blogs aqui brasileiros. E é isso, gente. Tem muito conteúdo por aí, na verdade. Tem muita gente fazendo coisas, pesquisando e falando coisas muito interessantes sobre o assunto. Então, se você se interessa por isso... E documentários. Tem o Hot Girls Wanted, que já é bem famoso, da Netflix, né? É, um dos principais, assim, o que fez várias pessoas, às vezes, até acordarem pra essa questão da pornografia e tal. Criou um movimento bem legal, bem interessante, na época que foi lançado, acho que foi em 2015. Mas aí ocorreu aquele segundo fato, né? Que depois eles lançaram Hot Girls Wanted 2, que veio depois a sequência, né? E daí nesse eles, tipo, mostraram o pornô feminista e tal, e tipo, pra dizer que assim, não, ai gente, calma, não quer dizer que a gente não apoia nenhum pornô, enfim, foi meio ridículo. A Rashida Jones, que é uma produtora e atriz, que foi a produtora do reality show, ela com certeza foi extremamente atacada, assim, tipo, ai meu Deus, você não gosta de sexo e você é anti-sex, né, você não é sex positive, não sei o que lá. E acho que justamente pra se defender desse tipo de coisa, ela foi lá e fez o 2, que é tipo meio que uma série que tem vários episódios. E daí, tipo, um fala sobre aquela Erika Lush, que é tipo, enfim, uma produtora de pornô feminista. Enfim, eu quase. Não fico muito bem quando eu falo essas duas palavras juntas. E daí o outro, enfim, cada episódio fala, tipo, de uma pessoa, tipo, uma fotógrafa que faz fotos peladas, assim, umas coisas assim. Mas é bem tosco, porque, né, tipo, o primeiro traz uma crítica muito boa à indústria e mostra várias realidades da pornografia amadora nos Estados Unidos e mostra histórias reais e tal, e esse segundo parece que é só, tipo, divulgando o trabalho dessas pessoas, sei lá, eu não entendi muito bem, mas, né. Enfim, eu acho que é isso, gente. Tem muito assunto aí, tem muita coisa que a gente ainda vai falar, então fiquem aqui, ouçam o podcast, porque vai ter mais episódios sobre pornografia, com certeza. E o próximo capítulo é sobre isso também, né? Porque, na verdade, essa foi só uma introdução. No próximo, a Andrea vai falar mais sobre. Então, nós vamos falar mais sobre, consequentemente. E rende muito, como a gente falou, e a gente também quer que vocês, né, deem as suas opiniões e ouçam esse lado que, obviamente, vocês perceberam que nós duas temos esse lado, né, de ser contra a indústria e de não acreditar que ela pode ser reformada, mas se vocês realmente acreditam que pode ser, sim, e que dá para melhorar, e que ela é sim necessária, que, né, não dá para ter uma sexualidade de outra forma, por favor, também mandem pra gente, né, comentem e digam seus argumentos. A gente já ouviu vários deles em vários textos e, que nem a Isabela falou, né, já leu também livros sobre apoiando, né, a indústria, e até hoje a gente não concorda, mas se vocês quiserem, né, debater isso, estamos aí. é isso aí, gente. Muito obrigada por ouvir e por seguir também. Nossa, quantos novos seguidores essa semana. Por seguir, por ouvir. Por favor, deixem seus comentários, suas opiniões. E é isso, até a próxima. Seguindo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Esperamos que tenham gostado do episódio e que ele gere muito debate, muita reflexão.